Olá, gente, muito bom dia. Hoje, 18 de dezembro, estamos aqui pertinho do final do ano, lembrando a você do nosso culto do dia 25 de dezembro, a partir das 18h30, aqui na Igreja da Colheita, com uma mensagem própria para esse tempo, uma mensagem de amor, de fé e esperança, e preparando-nos para o dia 31 de dezembro, o culto da virada, que também será um domingo, dia 31, e nós vamos começar o nosso encontro às 22 horas. E vamos passar o ano em oração. Será a nossa virada de chave, a nossa virada de ano. Será uma espécie de nossa Páscoa, a passagem. Então, quero convidar você para estar conosco no culto da virada. Já tem sido um culto que estamos esperando o ano todo para que ele aconteça, um ano de renovação, um culto de renovação de esperança, um culto de um agir profético de Deus. Será um tempo fantástico a partir das 22 horas do dia 31 e nós estamos esperando por você. Bom, começando com esse aviso, eu quero saudar a todos que estão nos ouvindo, agradecer a audiência de todos por todo esse ano que nos tem proporcionado essa audiência maravilhosa, a sua presença todos os domingos aqui a partir das 7 da manhã. Minha gratidão, meu reconhecimento pelo seu investimento de tempo, pelas suas ofertas que têm chegado a nós também. Muito obrigado pela participação aí na nossa programação. Você que nos envia mensagens pelo WhatsApp, que nos faz chegar a sua audiência. Muito obrigado de coração. Um final de ano muito festivo para você. Isso não quer dizer que nós estamos terminando aqui, mas já estou embalado aí no espírito do final do ano, embora hoje seja dia 18 de setembro. Ou de dezembro. Ou de dezembro, olha aí que loucura. Acho que eu estou aqui ficando já em 2023. É saudade de 23. Setembro de 2023. E eu me deixo acompanhar hoje aqui no café, aqui à minha direita, minha querida amiga Lodi Nogueira. Bem-vinda! Opa, bom dia, meu Bom dia, bispo. querida. Bom dia, pastor João, Diogo. Bom dia você que está aí, que estava esperando por esse momento. Eu sei, porque eu tenho encontrado tanta gente. Sim. Mandou lembranças para vocês, pessoal da cidade de legal. Bacabeira, cidade lá povoado de Pedrinhas. Sim. Os pastores, as igrejas. Por onde eu passo, as pessoas têm mandado um abraço. Que bom. Sabe, Muito um obrigado. abraço para todos da Igreja da Colheita. Então, estou Sim. aqui entregando esse abraço. Muito obrigado, é recíproco aí para todo o pessoal dessa região, né? Querido João, meu amigo. Olá, meu de querido fé, irmão, bispo. Camarada. Bom dia. Bom dia, querido. Bom dia, companheiros de bancada, o Loide, o Diogo. Bom dia. E bom dia a todos vocês que estão espalhados aí por todos os cantos da terra ouvindo este programa. Já estamos beirando os 50 domingos de 2023. E o fazemos não para a promoção da Igreja da Colheita, não para a promoção pessoal de nenhum dos apresentadores, mas pensando exatamente você que está do outro lado nos ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir aquilo que Deus nos tem revelado pelo seu Espírito através da sua palavra. Então, é mais um domingo que nós nos dispomos a estar com vocês, a trazer a vocês aquilo que da parte de Deus recebemos. Portanto, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado por estarem conosco. Ok, e hoje, para você que está nos acompanhando, nós estamos no capítulo 18, é dia 18 de dezembro, no capítulo 18 do livro de Mateus, e nós vamos passar a leitura. Texto maravilhoso, a gente vai ver, vai dar pano para manga aqui, mas vamos lá. Lloyd, pode fazer a leitura para nós, querida? Sim, vamos começar. Você aí esteja com toda a sua anotação, seu caderno, sua Bíblia, e vamos lá. Naquele momento, os outros discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus? Como resposta, Jesus chamou uma criança para o meio da sala e disse:
Digo a vocês de uma vez por todas que, se não começarem do princípio como crianças, não terão a chance nem de ver o reino, muito menos de entrar nele. Quem se tornar simples de novo, como esta criança, será o maior no reino de Deus. Além disso, quando vocês recebem os que se fizerem crianças por minha causa, é como se estivessem recebendo a mim. Mas se vocês os prejudicarem, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irão desejar nunca ter feito isso. Seria melhor que vocês se jogassem no meio do mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, ao pescoço. Ai do mundo que causa aborrecimento a essas crianças que creem em Deus. As dificuldades são inevitáveis, mas vocês não precisam piorá-las. Se o fizerem, será o dia do juízo para você. Se sua mão ou seu pé os atrapalha na caminhada de Deus, é melhor cortar e jogar fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos e 2 pés que o levem para a fornalha de fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o e jogue-o fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente com meu Pai no céu. Olha que coisa linda. Gente, vamos começar aqui devagarzinho. E eu gostaria muito que a gente prendesse a respiração e apertasse o cinto, porque a gente vai decolar, né? Eu ouço Jesus dizendo sobre essa questão levantada por seus discípulos sobre a posição assumida no reino, né? Seja no reino milenar ou no reino contemporâneo. E Jesus tira o foco da importância que eles estão dando a quem estará em destaque nesse reino e aprofunda a conversa. Vocês sabem que os 60 primeiros anos da nossa infância são os mais difíceis anos da nossa fase infantil, né? Ou seja, nós estamos sempre carregando uma criança ferida para a nossa fase adulta. A gente está sempre carregando, nessa fase adulta, não é, um piloto que é uma criança. E o que Jesus está apontando é que é preciso a gente se reconciliar com essa criança. É preciso que a gente tenha paz com essa criança. Voltar a ser criança não é viver em infantilidade, mas é ter uma relação reconciliável com essa criança ferida que nós carregamos dentro de nós. Se a gente não tiver esse plano de reconciliação, e o Evangelho nos propicia o tempo todo a ter um encontro com aquilo que nos machucou, com aquilo que nos magoou, com aquilo que nos atormentou, olhando para essa fala de Jesus, eu me lembro que eu citava outro dia uma fala do rabino Newton Bonder, que a criança deve ser alimentada com 2 alimentos, um para o corpo e o outro para a alma, leite materno e elogio. Jesus toca nesse assunto aqui, para não abusar da criança, para dar à criança essa força de importantização nos nossos diálogos e nas nossas convivências com essas crianças. Porque se eu sou uma criança saudável,
eu terei uma fase adulta de qualidade, João. Porque a pouca qualidade da nossa fase adulta quase sempre está relacionada a algum tipo de sofrimento, de lesão ou de fratura que acontece na nossa infância. Então, é importante a gente manter a saúde emocional, e era disso que Jesus estava falando sobre as crianças, né? Sim. Porque criança emocionalmente saudável é uma criança que vai se expandir por toda a vida. Agora, uma criança ferida emocionalmente na sua infância, ela vai repercutir isso ao longo da sua caminhada. Por isso que eu comecei dizendo que os 60 primeiros anos de uma criança, né, são sempre os piores 60 anos da vida dessa pessoa, né? Então, olha que coisa linda. O que Jesus está falando sobre o princípio da educação, a fim de que a gente tenha qualidade para habitar o reino, João. Porque pessoas que não fazem as pazes com suas crianças internas são pessoas desarvoradas que não conseguem ver e nem conseguem entrar no reino. Estão sempre buscando, por competição, uma posição na vida. Elas não conseguem viver com serenidade. O que nos leva a crer que essa pergunta foi feita por 9 discípulos, né? Porque no programa anterior, nós batemos muito, fechamos o programa, informando sobre João, Pedro e Tiago, que estiveram com Jesus na montanha e viram aquele momento maravilhoso. Uhum. Essa informação chegou até cá embaixo. De repente, 9 homens maduros se infantilizaram. Parece que movidos por ciúme, Sim. por uma infantilidade, resolveram chegar perto de Jesus e perguntar: são eles os teus principais ministros quando tu te assentares no trono aqui em Israel? A gente pode até associar, João, só para complementar, eu vou te devolver a palavra, com aquela fala da mulher de Zebedeu, né? Que está ali lutando para ver se um filho dela fica à direita, se o outro fica à esquerda. O ministro da Fazenda, outro da administração. Sim, o outro da Justiça, né? Outro da Justiça. Então, eles vieram com esse adulto infantilizado. Você está falando de criança. Sim. E a gente começa a perceber homens que estavam ali com Cristo, mas não perderam a oportunidade de mostrar a sua infantilidade, o seu ciúme, a sua apreensão, perguntando a Jesus: quem de fato são os maiores? Quem de fato serão os teus principais ministros? Porque eles cogitavam de um reino terreno, né? Eles cogitavam de um reino dos céus, todavia exercido aqui em Israel, tirando a Roma do poder e Jesus assumindo esse poder como rei aqui na terra, como foi Saul, como foi Moisés, como foi Saul, como foi Davi, como foi Ezequias. Então Jesus para eles seria o próximo reino que substituiria, ou que resgataria o trono de Davi. A expectativa era essa, de um Messias não milenar, de um Messias para um governo imediato, né? Era o combate contra Roma. Né? Aí, de repente, eles se enchem de ciúme, porque os 3 foram escolhidos para estar vendo o momento mais glorioso de Jesus conversando com a lei e os profetas, né? E aí eles se partem vêm na direção de Jesus dizendo: quem são os teus principais ministros? Essa infantilidade é muito comum no meio da gente, da família, no meio da igreja. Quantos vão embora da igreja porque não foram escolhidos a serem dirigentes da igreja, o maestro do coral, o pastor na igreja? Assim, João. Há muita gente que se ressente e vai embora. E outros vivem a vida inteira ressentidos dentro da igreja porque imaginam que o importante é ser alguém importante na comissão e não fazer o trabalho do reino conforme ele pode fazer conforme as suas próprias forças. Entendo que, nesse momento, a situação era essa. Jesus, percebendo essa infantilidade deles, pega exatamente uma criança e diz: despretensiosamente, uma criança vive, brinca, se comporta no meio da sociedade. Que Jesus está dizendo: a pretensiosidade de vocês deve cair por terra, o ciúme, a ganância, devem viver com simplicidade como essas crianças vivem. Sim, com a pureza delas, né? É. Eu passei parte da minha atividade
ministerial ensinando para criança. E eu confesso que foram anos excelentes para mim. A resposta sempre é muito positiva, porque há na criança esse terreno tenro, próprio para você fazer crescer grandes coisas. Por isso que Jesus está ali, olha, se vocês abusam das crianças, se vocês violentam o direito delas, se vocês extorquem delas coisas, vocês já estão condenados a um inferno na vida de vocês. Porque é ali, nesse terreno tenro, que nascem as coisas mais fantásticas. Domingo passado eu me lembrava, Luiz, de uma canção que meu avô cantava. Eu era criança, não sei se, eu acho que eu não tinha mais de 10 anos de idade. E a letra da canção era que o seu amor é maior do que o meu pecado vil. Eu era criança. Eu nunca mais ouvi essa música na minha fase adulta, mas ela ficou dentro de mim e criou um fundamento sólido, entendendo que o amor de Deus, ele é libertador. Ele me liberta até do meu pecado vil. O meu pecado vil não tem força no que diz respeito ao encontro com o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos captura, nos arregimenta para uma nova dimensão na vida. Aquilo ficou dentro de mim e dentro de mim está até hoje. De criança, né? De criança. Isso aconteceu há 50 e tantos anos atrás. Uma voz que entrou em você e ficou registrado nesse momento da sua criança, né? Registro, tem uma passagem que Jesus diz a Nicodemos, né? Nicodemos tem que nascer de novo. Sim. Tem que nascer de novo. E Nicodemos não entendia como seria aquele nascimento que Jesus falava. E o Senhor explicou para ele, não é nascer, voltar à barriga da sua mãe, mas é se tornar um nascimento espiritual, ser como uma criança, né? Nos primeiros momentos, engatinhar na palavra de Deus, se deixar ser levado pelo braço, conduzido. Ser criança é isso. Imagina o ciúme que esses discípulos estavam ali um do outro, como o pastor estava falando, né? Pedro, aquele mais falante, né? Aquele que estava ali, o Senhor Jesus chamava Pedro. Pedro, vai lá procurar um peixe e tem uma moeda ali na boquinha do peixe e paga o nosso imposto. Isso ali despertava. Jesus pede mais para Pedro. Jesus está sempre com Pedro, curou a avó de Pedro. Muitas vezes aquelas pessoas que são mais ativas, né? Perto ali do pastor, daquela pessoa que é o líder, muitas vezes isso provoca também, né? Uma competição ali junto àqueles que estão, imagino. E isso é atitude de criança, é meninice. E Paulo diz, quando eu era criança, eu fazia essas coisas de criança, mas agora que eu cresci espiritualmente, me tornei um adulto espiritual, as coisas mudaram. E Jesus diz em outra passagem também, Marcos, que diz, olha, deixai vir a minhas criancinhas, Sim. Deixai vir a mim, porque o reino de Deus, dos céus, cabe muito bem a elas, a esse começo, né? Então, eu quando nasci espiritualmente, eu era uma criança, bispo. Eu fazia tanta coisa tola. Eu tinha também ciúme da minha professora da escola bíblica, porque gostava mais de Joãozinho, de Maria do que de mim, porque eu não sabia ler direito, pintar direito. Eu inventava coisas. E eu já fiz essa pergunta para minha professora. Minha professora, quem também é melhor aqui na escola bíblica? A senhora gosta mais de quem? De fulano que pinta melhor? Querendo ser reconhecido. Querendo ser reconhecido. Por quê? Por causa dos meus complexos de inferioridade, né? E Jesus ali, ele estava posicionando, trazendo essa criança, fala, olha, vem, traz essa criança que ela precisa ser curada. A criança de vocês precisa ser curada. Né? É importante, quando a gente caminha esses primeiros passos, a gente colocar essa criança interior que nós temos ferida, magoada, xingada, inferiorizada, para Jesus curar. Eu quero abrir um pouquinho mão do texto
e fazer lembrar uma coisa que eu tenho procurado fazer na minha vida. Eu tenho dito que se a geração que nos formou, que teve a responsabilidade de nos formar, de nos ensinar, tivesse cumprido o seu papel, nós não teríamos entrado no mundo tão doido quanto nós entramos. Então hoje é a nossa responsabilidade ensinar crianças ao mundo que elas vão descobrir e que nós vislumbramos por conta da experiência, a caminharem lá. Eu fico ouvindo esse testemunho do Bispo Renato, ainda tenro, ouvindo uma canção do seu avô que permeou a sua vida. Quantas palavras, nossa, podem mudar o futuro de uma criança? Claro, João. Como nós podemos mudar, influenciar, Claro. até cantando uma canção despretensiosa, a letra da canção toca naquela criança e faz dela um adulto preparando-se para a vida. Então, tenhamos cuidado com as crianças que cruzam as nossas vidas. Sejam eles da nossa família, sejam eles da escola dominical, sejam eles da escola secular, onde você que nos ouve é professor. Vizinho, né, João? Um vizinho. Não interessa a traquinagem que aquele menino faz ou o traquino que ele é. Ele precisa ser bem guiado para o futuro. Sim. Então, digamos a eles palavras que os edifiquem, que os guiem para o futuro. É uma responsabilidade nossa. Assim como Jesus diz, se vocês fizerem tropeçar, é melhor que amarrem uma pedra pesada no pescoço e se joguem no mar. Sim, é bom a gente prestar atenção nisso, né, João? Porque está ligado justamente ao trato com as crianças. Ao trato com as crianças. Se vocês o desprezarem, não ensinarem eles a crescerem, pelo contrário, as palavras de vocês forem de descrédito, de desestímulo, e essa criança tornar-se um marginal por conta daquilo que recebeu da sua boca, do seu procedimento, do seu convívio, saiba que coisa triste lhe aguarda. É melhor que você pendure uma pedra pesada e se lance no fundo do mar, na profundidade. Porque, como disse o bispo, o inferno virá para a sua vida. Sim. Então eu quero aproveitar para dizer a vocês, você que é professor, não faça da sala de aula apenas o teu ambiente de ganhar um salário. Você que é professor, não faça da sala de aula um ambiente para a fuga de casa durante a manhã, mas faça da sua sala de aula um momento de edificar crianças e prepará-los para o futuro, para a vida. Sim. João, há uma diferença grande entre comer e degustar, beber e degustar. Quando se toma um vinho, por exemplo, você precisa ter uma relação cultural com aquele momento. Precisa saborear, discernir qual foi a uva que foi esmagada, se é um frutado ou se não é um frutado, que frutas tem, se tem um sabor amadeirado, que madeira foi aquela. Então, é uma relação de profundidade com que se bebe, tanto quanto uma relação de profundidade com que se come. Não se trata de botar na boca, mastigar e engolir. Ninguém vai a um restaurante para encher a barriga, mas para degustar o que é melhor. Degustar, saber se tem ali uma especiaria. Um caviar caríssimo. Sim. É para encher a barriga? Não. Não, é para degustar. Não, assim, se tiver caviar aí não me chama, eu não gosto de caviar. Eu prefiro uma sardinha frita, João. Eu ainda tenho um paladar muito rústico. Muito rústico, é. Mas quando você come, você tem que discernir sabores. Sabe? As texturas, a crocância, se é pastoso. Então, comer é uma relação de celebração. Quando eu leio um texto, eu preciso aprender a degustá-lo, a ler com toda a atenção. Vou ler o último versículo novamente que você leu, Lloyd. Olha que loucura isso aqui. Tomem cuidado para não tratar com arrogância um único desses que são como crianças. Agora vai, a pedra, ó. Vocês devem saber que os anjos deles estão em contato permanente
com meu Pai no céu. Se você quer um texto bom para anjo da guarda, aí está. Né? Os anjos deles estão constantemente em contato com o meu Pai que está no céu. Gente, educar é uma das tarefas mais complexas que a gente vai encontrar ao longo do caminho. João. Também das mais nobres. Agora, é o que você falou. Uma palavra nossa pode colocar num futuro um vitorioso ou um derrotado. Uma palavra nossa, de um cuidador principalmente, seja do cuidador doméstico ou do cuidador da escola, que exerce esse papel de influência direta. Eu já contei para vocês, mas vou repetir porque eu acho que tem cabimento aqui, mas eu vou fazer isso no início do próximo bloco. A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Eu saí dizendo que ia contar uma história. Eu era menino, estava sendo alfabetizado e tinha lá um ditado, tipo, como você passou as férias? E eu estava começando a escrever coisas, não tinha muitas ideias, e coloquei lá na minha redação, né? Viajei, foi tudo muito bom, gostei de tudo, foi muito legal. E na avaliação da professora, tinha um tal de conselho de classe, que eu nem sei se ainda tem hoje, mas tinha na época, onde os professores se reuniam com os pais para discutir o andamento dos alunos, né? E eu estava lá, ao lado da minha mãe, e a professora disse para minha mãe, Renatinho não vai escrever nunca nada na vida dele. Ele não tem argumento. Ele é muito reduzido nas ideias dele. Então, a senhora pode ter certeza, ele nunca vai escrever nada. E aquilo passou. E esse registro ficou dentro do meu mundo inconsciente de tal maneira que hoje, ainda hoje, eu tenho uma enorme dificuldade para escrever. Eu estava fazendo o curso de Direito, anos atrás, e para eu escrever uma petição inicial, que é a peça primeira e mais importante de um processo, né? Eu tive que fazer português jurídico 1, português jurídico 2, português jurídico 3, para me sentir seguro para escrever uma simples peça inicial. Eu tenho talvez dezenas de livros, só consegui publicar 2 e só Deus sabe como. A minha dificuldade de escrever é grande. As ideias não me faltam. Agora, eu procurei ressignificar isso. Ela bloqueou a minha escrita com aquela fala. Ficou lá uma lesão, uma fratura que talvez não saia nunca. Mas ela liberou minha fala. Hoje eu sou capaz de falar 3 horas sem parar se tiver um chazinho desse com... gengibre, mel, alho. Eu falo 3 horas sem parar. Vocês sabem que eu estou aqui rouco, né? Mas estou conseguindo falar, minha fala está solta, né? Então, olha o que é que uma pessoa que se torna cuidadora de uma criança pode exercer como papel destruidor ou como um papel construtor na vida de uma criança. Lendo um artigo sobre Thomas Edison, um dia ele chega em casa com uma carta na mão da professora dele. Ele entra em casa e disse para a mãe dele, mamãe, a professora me mandou para casa e mandou entregar essa carta à senhora. A mãe dele leu a carta e disse, meu filho,
a professora disse que ela é incompetente para te educar, que você é bom demais para a escola que você frequenta. E ela disse: ensine você mesmo seu filho. Então eu vou tratar de educar você e de ensinar a você. E assim ele se tornou um gênio, um crescimento enorme na genialidade dele. Um dia, muito mais tarde, ele leu a carta que a professora havia mandado para a mãe dele, João. E lá estava escrito: seu filho tem dificuldade no aprendizado. Ele nunca vai aprender nada. Ele é muito burro. Ele é um estúpido. E a escola não pode tê-lo aqui. Ele não vai aprender nunca nada na vida dele. Agora você vê o papel que a mãe dele exerceu na mente dele deu uma arrumada extraordinária. Talvez aquele menino, né, o Thomas Edison, o Tonton, o Edinho, ele fosse... Oi? O Edinho. O Edinho, né? Talvez ele fosse um sinestésico fora do padrão reducionista da escola. E a mãe dele, de maneira inteligente, cooperou com os anjos que o protegiam e deu uma alavancada na genialidade desse menino, compreende? Então, como nós estamos tratando a nossa criança hoje é que está determinando o que vai acontecer na fase adulta dela. Então, é preciso ter cuidado na questão da educação. Sim. E das sementes que a gente planta nesse terreno tão tenro e tão propício que é o coração de uma criança. E se nós nos fizermos tais quais as crianças, nós também teremos na nossa vida experiências fantásticas que brotam da simplicidade e da pureza. Esse coração tenro frutifica abundantemente. Então, sementes plantadas são frutos colhidos lá na frente. Então, você que tem um filhinho, um netinho, um sobrinho, um vizinho, use as palavras para dar dignidade a essa criança, para que ela não seja um adulto adoecido, e sim um adulto saudável que possa contribuir para o crescimento do planeta, né? Bispo, eu quero retomar aqui e falar diferente do que nós estamos falando dentro do próprio texto. Por quê? Porque na minha infância e por toda a minha juventude, esse texto aqui nas versões mais comuns, mais eruditas, diz assim: ai daquele por quem vier o escândalo. Se você fizer alguém tropeçar ou se escandalizar, você poderá ser réu do fogo do inferno, melhor se for amarrar uma pedra no pescoço. Escandalizar, nesse caso, foi traduzido para que o meu comportamento, a minha forma de vestir, a minha forma de me comportar como cristão, tendo esse nome, não provocasse noutro uma forma de me ver diferente e não como um comportamento de cristão. O que nós estamos dizendo aqui é que é um escândalo maior, né, João? É que nada tem a ver com como eu me comporto, porque se eu falo bem às crianças, se eu ensino, é evidente que eu devo me comportar, ou que o meu comportamento já parte. Aliás, as minhas palavras já partem de dentro do meu comportamento. É impossível que alguém, sinceramente, ensine uma criança a andar com dignidade e não seja uma pessoa digna. Sim. Mas o que me atemorizaram por tanto tempo é que a minha forma de vestir, a minha forma de dizer, a minha forma de viver, não como um cidadão de bem, mas como um crente. E se eu deixasse que alguém deixasse de ser crente,
Se eu permitisse que alguém deixasse de ser crente, porque o meu exemplo era mau, eu estava entrando para as penalidades de amarrar uma corda com a pedra no pescoço. Sim. Lamentavelmente, isso permeia a cabeça ainda de muita gente. E eu fui liberto disso. Entender que o meu comportamento nada tem a ver. Porque se eu sou um homem digno, eu não me comporto mal. Sim. O comportamento de uma pessoa pode até ser escandaloso, João, mas não há escândalo maior do que produzir uma tragédia na vida de uma criança, do que comprometer a vida de um adulto na sua fase infantil. Então, hoje, ao saber disso, queridos, maior responsabilidade nós temos no trato com as crianças. Como eu disse, com os nossos netos, com nossos filhos, alunos, com os vizinhos. com os vizinhos até. Com aqueles que cruzam a gente. Até com aqueles que pedem ou que vendem nos sinais. Falar nessa semana, ou um mês atrás, eu parei ali no sinal do Pátio Norte, e um menino muito educado se aproxima de mim e disse: por favor, compre alguma das minhas trufas para completar a minha renda de casa. Eu olhei para ele, tinha uns 10 anos, eu disse: mas você uma hora dessa aqui trabalhando, criança trabalhando a essa altura? Ele parou, olhou bem, fixou em mim e disse: vem me dizer que você não trabalhou quando era criança. E como trabalhou, né, João? Eu vi a intrepidez daquele menino. Eu me vi e vi a intrepidez daquele menino, a capacidade dele de discernir as coisas no que estava fazendo, não era um menino pedinte. Então parei o carro, encostei num lugar seguro, peguei algum recurso e pus na mão dele, disse: toma, para você. E ele olha para mim e disse: leve as trufas. Eu disse: não, eu estou lhe dando o recurso. E ele disse: e eu estou lhe dando as trufas. Olha que coisa, João. Investir num menino desse é alavancar um projeto de vida digno para frente. Porque educação, compreensão e generosidade. Quando eu dei a ele o recurso, ele me devolve as trufas. Eu disse: não, eu não estou comprando tuas trufas. Eu estou lhe dando alguma coisa. Ele disse: eu também não estou lhe vendendo as trufas, eu estou dando as trufas. João, tu devia pegar o telefone de repente contratar esse garoto para trabalhar aí. Poxa, cara, né? menino 10. Tá passando no TikTok também uma menina que vende alguma coisa, vocês já viram? Vende alguma coisa no sinaleiro, mas muito simpática. Tem mexido com a cabeça de tanta gente. Criança digna de você ser aproveitado, digna de viver nesse mundo realmente com dignidade. Sim. Então, é isso. Eu me lembro, eu chego nos interiores, especialmente lá para a minha região, tem um menininho de 8 anos, vaga por ali, os pais não dão conta da vida dele, 10 horas da noite ele está fora de casa. Mas se ele me encontra fora de casa, ele encosta no carro e diz: Silveira, me leva lá em casa. Desse jeito. Eu olho e vejo a intrepidez dele, em vez de eu vir como um menino petulante, eu abro a porta e entro aí. E vou deixá-lo em casa. É maravilhoso. Entra e vou deixá-lo em casa. Entendeu? Eu compro peteca para jogar com eles no caminho, brincar com a turma toda, ensinando a matemática, ensinando o comportamento, ensinando a ser generoso, a compartilhar, a dividir depois aquilo que foi ganho. Eu acho que é muito simples, mas acho que vai valer a pena. Vale mesmo. Vai valer a pena. Eu nunca esqueço, esse menino chega para mim, é raro eu não estar por ali 10 horas da noite e ele chega para mim: olha, vê que já está tarde, Silveira, me deixa lá em casa. Um menino nem de 8 anos, talvez. Eu abro a porta do carro, vou deixar lá em casa. Vamos transferir isso para um novo na fé. Né, para alguém que chega na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa escola, uma criança. Mas vamos falar no novo na fé. Eu chegar a essa criança nova na fé e agora está dando os primeiros passos na igreja. E a gente ter que ali pegar pela mão, na leitura da Bíblia, na oração, ensiná-la como, né, dali por diante,
procurar não apenas o leite espiritual, mas daqui a pouco comer uma comida mais sólida, né? Sim. Uma comida que gere o crescimento, o desenvolvimento espiritual, né? Que eu não possa criticar essa criança que agora está dando os primeiros passos, Sim. intimidando o desenvolvimento do seu projeto espiritual, do seu crescimento na igreja, mas que eu possa dar ali o quê? Um suporte para que ela venha Sim. crescer. Jesus diz, ai de vocês que estiverem até acelerando, então intimidando essa criança espiritual a desenvolver, ou fazendo tropeçá-la, ou então fazer com que ela desapareça de uma vez da igreja. Sim. Né? Vamos dizer assim. Lorde, as primeiras impressões na nossa fase de educação, tanto na nossa infância etária, né? Sim. Quanto na nossa infância espiritual. Veja que nós ainda somos cheios de loucuras que nós aprendemos lá no início da nossa carreira cristã, que não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver com Jesus, nada a ver com a fé, nada a ver com o amor. Que também fomos machucados lá. Sim, fomos machucados lá na nossa infância espiritual. Sim. Né? Por mais que não tenham sido machucados, mas se nós não fomos soprados, se o pavio que estava fumegando foi deixado apagar, isso não nos deu oportunidade de crescer. Às vezes nem sempre somos machucados, mas somos renegados. Às vezes, João, nós temos assim, no fundamento do nosso ensino cristão, umas rachaduras produzidas por equívocos teológicos que estão ali, e quando a gente chega na fase adulta, a parede está rachada e a gente não tem ideia de onde é que parte essa rachadura. Isso mesmo, isso. Está lá no fundamento. Olha, eu aprendi coisas sobre escatologia, por exemplo, na minha infância na fé. Era época de Vinmalgo, era época dos alinhamentos dos planetas lá do Lawrence Olson, né? Gog, Magog, Anticristo. Sim, lá do Abrão de Almeida. Armagedon, onde vão... Então, assim, eu aprendi coisas lá que de vez em quando ainda me pego cantando uma loucura qualquer desse movimento apocalíptico, né? Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. Tá lá no fundamento da minha carreira cristã, aquela rachadura provocada pelo disco do Davi Miranda lá. Lembra? Lembra? O arrebatamento, né? Não. A última hora? A última trombeta. A última trombeta. Eu ainda tenho aqueles gritos do bolachão que ele vendia, né? Então, minha mente foi marcada. Tá lá, uma fraturazinha no meu inconsciente. Ainda que eu olhe hoje para o advento da vinda do Senhor e veja com muito boa expectativa, eu, quando penso na vinda do Senhor, eu me alegro. Eu não tenho pânico. Eu não tenho medo do Gog, do Magog, do Anticristo. Eu estou unido a Cristo, né? Minha relação com Ele é sólida. Eu não tenho problema com o que vem pela frente. O que vier, a gente vai traçar. Agora, lá no fundo, de vez em quando eu me pego cantando ou ouvindo a voz de Davi Miranda no bolachão, a última trombeta, né? Então aquilo marcou. Tá lá dentro, cara. Eu nego, mas está lá dentro. Muitas vezes temos que acelerar um processo. A criança tem que crescer, porque muitas vezes tem que ocupar aquele espaço. Sim, ainda hoje eu tento fazer as pazes com a minha fase infantil na teologia. Entende? Fazer as pazes com aquela criança que ficou agarrada lá em alguma loucura qualquer, né? Bom, João, nós aprendemos muitas coisas boas. Eu acho que mais boas do que ruins, é a minha ótica. Mas dessas coisas ruins, algumas ficaram lá e são como o churume, né? Sabe o churume? Sim. Aquele caldinho azedo, aquele líquido segregador do lixo que fica, ainda tem um churumezinho. De vez em quando eu ainda me pego com algum churume. Embora eu tenha uma nova mente, tenha uma nova compreensão, fiz jornadas de aprofundamentos, então
Eu tenho melhorado, mas de vez em quando ainda tem um churumezinho, caldinho azedo que brota de algum canto da vida. Pensa na dificuldade que os meus filhos tiveram para ter liberdade de cear. Sim, olha aí. Por conta do aprendizado do princípio da vida deles. Pensa a dificuldade que tiveram, né? Sim, e muitos ainda têm, né, João? Não, como tem? Dizem que o soldado russo, na época forte do comunismo, quando você pregava o evangelho a ele chora e diz assim: o meu coração sente, mas a mente não consegue captar, porque ela foi lavada. Sim. Ela foi lavada de tal forma que ele não consegue entrar outra mensagem na mente dele. Ainda bem que na nossa mente, apesar de ter sido pressionado, Deus teve misericórdia da gente e a gente abriu alguma coisa, alguma brecha para sair realmente da mesmice. Sim. Pensa que loucura eu tive que enfrentar para celebrar uma ceia para os presos de uma delegacia, de um xadrez. Fiz. As lutas internas e externas. Agora, né? Quantas brigas, quantos cacetes se levantaram contra a minha cabeça por conta disso? Sim. João, coisas que estão lá e que se a gente não fizer as pazes, a gente vai continuar errando. Nós vamos agora para o versículo 12, né, Lloyd? Prestem atenção. Lloyd, só um instantinho. Vamos voltar só um pouquinho antes de você fazer a leitura. Vamos voltar a um texto aqui que a gente já leu? Sim. Mas eu queria fazer um novo comentário. Ok, a gente está falando sobre educação, né? E eu estava me lembrando que eu tive uma funcionária alguns anos atrás, eu morava no Rio ainda, que para educar o filho dela, o garoto tinha dito uma mentira, alguma coisa assim, ela esquentou um ovo na água, um ovo quente, colocou dentro da boca desse garoto. Misericórdia. Queimou a boca do menino toda internamente. Meu Deus. E eu fui visitá-los, não é? Eu soube da loucura dela, fui visitá-los. Quando eu cheguei lá, eu tinha dado falta de alguns livros importantes da minha biblioteca. Quando eu cheguei na casa dela, imagina onde estavam os livros sumidos. Na estante dela. Entende a incoerência? Sim. Ela, vivendo as loucuras dela, não suportou as loucuras dela e puniu o filho numa mentira, colocando um ovo quente na boca do garoto. Devia ser presa, né? Sim. Não tinha ainda direitos da criança, então ficou por isso mesmo. A gente deu uma apertada nela, a mãe dela ficou super aborrecida. Eu tive notícias recentes desses meninos. São os marginais, os traficantes da região onde eles moram. Olha, entre aspas aqui, o excesso de zelo onde foi colocar esses garotos, João. Bispo, essa mulher não estava se punindo as suas falcatruas? Claro que estava se punindo no garoto, mas o garoto seria objeto de... Mas é normalmente o que acontece, Bispo. Nós já falamos aqui que é mais fácil assumirmos a culpa alheia do que a nossa. Sim. Assumindo a culpa alheia, nós estamos bem, nós estamos ótimos. Punindo a nossa culpa no alheio, sim, nós estamos bem, nós não nos sentimos culpados e nem somos penalizados e nem tampouco humilhados. Sim. Nós vamos nos punir para desencargo de consciência, nos punimos nas nossas crianças. João, quantas imoralidades em nome da moral da igreja eu vi ao longo dos anos? Quantas imoralidades cometidas em nome da moral? Isso eu chamo de infalável, Bispo. Eu prefiro me abster. Eu vou me abster dos fatos, mas eu não posso deixar de denunciar as loucuras cometidas tentando educar e deseduca, desconstrói, arruína verdades que são verdades só daquele gueto. Que estão impondo suas verdades, suas loucuras, seus erros para punir os outros dentro dessas verdades morais que nunca estiveram na pauta de Jesus, mas estão na pauta dos doentes. É uma sociedade doente educando
meninos tenros que vão adoecer. Que terá uma geração adoecida pior do que a sua própria, né? Claro, piorada, João, piorada. Você tinha falado sobre um texto no capítulo que a gente estava lendo, versículo 8. Quer falar sobre isso, querido? É que ao longo da minha vida, eu ouvindo os mais velhos, os mais experientes, na fé, eu ouvi alguém dizendo que o texto aqui trata de se o teu pé te escandaliza, se a tua mão te escandaliza, se o teu olho te escandaliza. Então eu ouvi literalmente alguém dizer, não tenha que cortar mesmo o pé, botar em cima do toco e descer o machado. Para que você ande manco, porque se o seu pé jogou bola, e isso é pecado para algumas denominações, então se você for jogar bola, isso pode te levar para o inferno, é melhor que tu corte o pé para que tu nunca mais jogue bola. Se a tua mão pegou no alheio, você precisa arrancá-la, para que você, toda vez que olhe, lembre que você não deve pegar no alheio. O conserto não está na alma nem no coração, o conserto está na mão. Então, todas as vezes que você olha a sua mão, ou só o cotoco de braço, você lembra que não deve pegar no alheio, que pode perder a outra. Sim. Se o teu olho te escandaliza, você tem que arrancá-lo. Que todas as vezes que você fitar naquilo que... Não deveria? Naquela mulher que você desejou, que é a mulher do vizinho que você desejou. Toda vez que você olhar, que você não conseguir ver com perfeição, você vai lembrar que não tem que olhar para ela. Assim eu aprendi ao longo da minha vida. Jesus usa uma metáfora É. e o cara toma por literal, né? Aham. Isso mesmo. Quanta loucura, hein, Isso João? foi ensinado, eu estou te falando porque isso eu ouvi, foi ensinado, eu ouvi tanto. Sim, loucura total. Lloyd, desculpe te interromper aí, mais uma vez, você vai fazer a leitura, mas assim que a gente voltar do intervalo comercial, Ok. a gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já. Olá, gente, estamos de volta, esse é o terceiro bloco da nossa programação. E a gente está custando aqui, né, Lloyd, para entrar Faz parte, no né? versículo 12 do capítulo 18 de Mateus. João, antes tu tem um recado para dar? É, o café da manhã que está rolando, é o nosso último café do ano, é o café de confraternização. Esse café representa a nossa confraternização Sim. com todos os membros da igreja do final do ano, né? Além do nosso culto, lógico, do dia 31, mas a confraternização pessoal física está acontecendo exatamente agora. E eu não perderia por nada, você que está nos ouvindo, está ao alcance de poder estar lá, por favor. É sempre tão doce, tão agradável. É a né, coisa João? mais gostosa, é um dos momentos mais gostosos da Igreja da Colheita, não desmerecendo os demais programas, é que a gente está fisicamente se tocando, a gente está sorrindo, a gente está comendo junto, a gente está preparando uma mesa, coisa mais linda, que aquilo nos provoca um momento de êxtase. Preparar uma mesa com todo carinho, aquelas mulheres que preparam o bolinho em casa, o café em casa, e vem, traz, põe na mesa, e a gente junta, organiza e fica essa coisa linda, né? Então nós queremos convidar vocês a não perder esse momento. Tá bom, gente? É uma festa ágape, né? Festa do amor. Pois bem, Lloyd, nós finalmente vamos entrar aí pelo versículo 12 do capítulo 18. Isso. E não vou te interromper, prometo. Fique à vontade, meu bispo, por favor. Pastor João também. Prestem atenção. Se alguém tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 para ir atrás da que se perdeu? Quando a encontrar, não fica mais satisfeito por causa dela que pelas 99? O Pai de vocês no céu sente o mesmo. Ele não quer perder nenhum desses crentes simples. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Conserte a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o
da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Opa. Eita, lá. Levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Eu estou falando sério. Quando 2 de vocês concordem em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvida de que estarei ali. Que coisa linda é essa, hein? Meu Deus do céu, tanto conteúdo legal aqui, João e Lloyd, para a gente comentar, né? A primeira coisa que acho que fecha o primeiro exemplo que Jesus dá da ovelha perdida e das 99 que ele deixa em segurança para buscar a que se perdeu, ele fala de oferecer outra vez o amor perdoador de Deus. Cara, compreender isso é de uma nobreza, de uma grandeza. Amor perdoador. É o amor que não esquece, mas é o amor que perdoa. É o amor que é capaz de desendividar o outro. Porque todo erro cometido gera uma dívida. E é esse amor perdoador que vai desinflacionar, e mais do que desinflacionar o conflito, ele vai zerar o débito. Amor perdoador. Normalmente a gente acha que perdão é esquecer. Perdão não é esquecer, é zerar o débito. Não é esquecer. Eu me lembro de um perdão que eu precisei dar porque o outro não tinha condições de me pagar a dívida. E são dívidas várias, né? Às vezes financeiras, às vezes dívida moral, né? Que você tem que perdoar porque não tem como ter reparo. Não tem reparo, só tem um jeito, perdoar. Perdoar, não esquecer a dívida. Nesse caso, por exemplo, eu perdoei, não cobrei mais a dívida, ela foi zerada, o inscrito de dívida foi apagado, foi zerado, mas a experiência ficou. Hoje, por exemplo, eu não empresto dinheiro a ninguém. Se eu tenho, eu dou. Se eu não tenho, se o dinheiro está comprometido, eu não empresto. Digamos assim, hoje é dia 5 e eu tenho dinheiro para pagar uma conta que vai vencer dia 20. Essa conta já tem dono, esse valor já tem dono. Eu não posso emprestar esse valor que já tem dono. Eu te pago semana que vem. Não, se não pagar, eu é que vou ficar devedor. Não é justo com quem eu devo. Então eu não posso emprestar esse dinheiro que está comprometido. Agora, se eu tenho mais do que o que eu tenho para o compromisso, eu sou mesmo capaz de dar. Mas não me peça emprestado, porque eu não tenho o hábito de emprestar. Dar, sim, faz parte da minha generosidade. Emprestar, se o cara não tem, é melhor dar. Ou não dê. Entende? Sim. Deixou em mim uma marca. Ser fiador de alguém, jamais. Eu sei o preço que dá, ou que eu pago, pela inadimplência de quem eu sou fiador. Então, essa minha dor não me estragou, eu continuo generoso. Mas eu não sou capaz de assumir uma dívida que eu não posso pagar em nome de alguém. Porque isso é ser fiador, né? Assumir a dívida do outro no caso da inadimplência ou da insolvência do outro. Eu é que vou ter que pagar essa conta. Então, eu sei o preço que isso produz na vida da gente. Então, a experiência não me estragou, não me apodreceu, mas me amadureceu no conceito da generosidade. Né? Trouxe aprendizados, Sim, né? claro. Quando você fala de perdoar uma dívida ou dispensar uma dívida, já aconteceu muito comigo.
Dispensar dívida porque alguém não pode me pagar, mas sem vontade de perdoar. O tempo decorreu e eu entendi que quando você dispensa e não perdoa, você não fez nada. Você apenas se livrou de uma falsa esperança de receber. Então é muito melhor perdoar, que quando você perdoa, você não lembra daquele indivíduo que te comprou e não te pagou. Que às vezes você perdoa apenas porque não tem esperança de receber, então perdoa não, dispensa. Mas o perdão inclui a dispensa e inclui também a acusação de ser mal pagador aquela pessoa. Sim, foi perdoado, né? O perdão inclui isso. E nós não podemos dispensar alguém de uma conta e lembrar que ele é mal pagador. Eu posso lembrar em não emprestar mais para ele, em não vender mais para ele, sabendo que ele não tem capacidade de assumir. Não né? é nem financeira. Muitas vezes é capacidade moral, é capacidade de dignidade, de honestidade. Tem, mas não quer pagar. Então eu me esquivo de fazer isso. Então perdoar é muito mais do que dispensar uma conta. E não é só uma conta financeira. Perdoar é lembrar sem dor, né, João? Perdoar. Isso mesmo. É não ficar lembrando que aquele me ofendeu. Eu perdoei ele, mas ele me ofendeu. Uhum. Então isso não é perdão, é apenas jogar no balde de lixo. Sim. E quando a Bíblia fala que Jesus perdoou as nossas ofensas, não diz que ele jogou no balde de lixo, ele levou às profundezas do mar. Ou seja, onde não é visto nem lembrado, né? É que Deus tem essa capacidade, João, e nós não temos. Nós sempre vamos nos lembrar, porque perdoar não é esquecer. Gente, grave isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não doer. Uhum. É lembrar e não doer. Não está doendo, mas eu me lembro. Isso. Não me bagunça, não me desorganiza. Mas eu não me me provoca ira para pensar que Vingar, né? é o desonesto. Aquilo que eu perdoo, eu não posso considerar o outro como desonesto. Uhum. Eu perdoei. Ele pode continuar sendo desonesto. Agora, para mim, zerou, né? É assim que acontece. Sim. Aqui no versículo 15, eu acho muito interessante a preocupação de Jesus. Ele diz, consertem a situação entre vocês. O Senhor resolva isso. Resolva, né? Não viva nesse conflito. Tem que resolver, seja em casa, seja entre os cônjuges, seja na situação financeira, procurar o banco para resolver, procurar onde estão os seus perrengues financeiros, ir lá e não simplesmente fazer de conta que não existe aquela dívida, aquele mal-estar, né? Porque aquilo vai crescendo, como uma bola de neve. Muitas vezes o irmão não aparece mais nem na igreja por causa daquele desconforto que foi causado. E o Senhor Jesus diz assim, consertem a situação entre vocês. E ele diz, se ele ouvir você, você fez um amigo. Se ele ouvir você, tudo certo. Mas se ele não ouvir, leve alguém junto. Né? Leve alguém junto, diz assim, porque a testemunha, ele diz assim, a presença de testemunhas para que o ato se torne legítimo. E tente de novo. Não deu certo na primeira vez, na segunda, tente de novo. Aqui o Senhor diz assim, se ele também não ouvir a igreja, comece do zero. Como é importante a oportunidade, né? O Senhor fala de oportunidades. É que as pessoas mudam, né, Lodi? Nós mudamos. Oportunidades. Hoje, talvez, bispo, eu não atente por aquilo que você está falando comigo, mas eu vou para casa, vou refletindo e talvez em casa eu digo, olha, eu vou prestar atenção, olha, né, que o bispo tem razão naquilo que ele me falou, e amanhã eu já venho à sua presença com uma chave virada, e talvez a conversa dessa vez encontre um ajuste, um alinhamento. Por isso que oportunidades é importante. Consertar, para mim, tem um sentido assim, problemas não resolvidos são sementes de novos problemas. É mesmo. Talvez piores. A palavra conserto aqui, ela é escrita com S, de consertar, de corrigir. A gente também faz um conserto com C, que é de fazer uma sinfonia, né? A vida vira uma sinfonia
quando a gente promove nas relações interpessoais os concertos com C. Mas concerto com C nas relações só são possíveis se nós fizermos concertos com S's. Isso. Concertando para se fazer concerto e construir sinfonias. Tô poético hoje, né? Tá lindo. Mas as relações só podem virar uma sinfonia se eu for capaz de consertar para que essa correção vire um concerto. Ou seja, você só pode fazer um concerto com o aparelho, com o seu instrumento de música usado, se ele estiver consertado. Se ele estiver consertado. Se não tiver, eu faço uma bagunça, né, João? O concerto precisa estar consertado. Sim, sim. Texto lindo esse que Jesus expõe, né? E o poder e a autoridade da concordância, que é outra coisa fantástica, né? Quando dois de vocês concordam em algo e oram por isso, olha que oração. Concordam e também oram. Olha a direção, receber de Deus um direcionamento, como se resolver esse conflito, como se colocar a conversa, porque é muito importante esse diálogo, como esse diálogo está sendo estendido naquele momento do acordo, né? Aquela pessoa que chama para fazer o acordo, para entrar em aliança, muitas vezes é a que está podendo, né? Sim. Eu te chamei porque talvez eu tenha aqui, né? Eu estou podendo, eu tenho como solucionar isso com você. Talvez o outro que vai ser chamado se ache até fragilizado e talvez ele queira se esconder nesse momento, mas aqui o Senhor diz, coloque a oração no meio, né? Entre em concordância, mas ore também por aquilo que você pretende, como se diz, alinhar e resolver. Sim. Lloyd e João, o poder da concordância ele é fantástico. Quando a gente tem pessoas unidas em torno de um propósito, a probabilidade daquele propósito ser concluída é muito maior do que quando eu estou sozinho lutando por esse propósito específico. Em Gênesis 11 tem o registro da Torre de Babel. E foi uma fala divina que abriu meus olhos para entender esse poder da concordância, né? Porque ele diz, olha, isso é só o princípio. Não tem nada que eles coloquem no coração deles que eles não possam realizar. Eles são como um só, pensam na mesma coisa e fazem a mesma coisa. Quem pode parar uma equipe que pensa a mesma coisa, que fala a mesma coisa, que idealiza a mesma coisa? Ninguém é capaz de parar uma equipe dessa maneira. Unidos são mais fortes. Sim, 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 sim. A união, ela produz uma força que na solidão não é possível se ter. A cooperação, Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 11, ele diz que a justa cooperação de cada parte faz com que o corpo se movimente saudável, produzindo todo o seu crescimento potencial. O poder dessa concordância, da oração e da fala, muda a realidade. Se nós começarmos a falar numa coisa unissonamente, aquilo tem uma repercussão dentro de nós que a gente nem sempre imagina. Então, é preciso a gente aprender esse poder da concordância. Podemos até pensar diferente, mas na hora da aliança é muito importante. Sim, né? que a gente, no acordo, né? Brincando aqui, mas é pensamento meu, são minhas elucubrações. A tragédia do Éden talvez tenha acontecido porque não havia concordância. Ou seja, havia um casal vivendo no Éden, mas a hora que o bicho chega e fala com Eva, ela não chamou Adão para a conversa. Se tivesse chamado, talvez não teriam caído nessa esparrela. Ela não chamou Adão para a conversa. Não havia uma intricidade entre Adão e Eva. Podia haver uma parceria. Mas a hora que ela foi assediada, ela não chama Adão para conversar. E nem tampouco chamou Adão e disse, mais tarde, na viração da tarde, quando Deus aparecer, conversaremos nós três sobre o assunto, se de fato é esse. E aí houve uma tragédia. Cada qual decidindo por si, houve uma tragédia. E aqui Jesus está dizendo que
que 3 decidindo a respeito de alguma coisa, ou 2 decidindo, acontece no céu também. Deus ratifica aquilo que em oração. E aí meu filho me pergunta, pai, como é que se consegue entender se aquele texto que diz agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E o seu desejo do meu coração é matar alguém, é roubar alguém. Ele disse, filho, veja que a primeira parte do versículo é agrada-te do Senhor. Quem se agrada do Senhor não tem desejos ruins contra ninguém. Não tem desejos péssimos, agressivos contra ninguém. Aqui quando Jesus diz, se vocês decidirem a respeito de alguma coisa em oração, os céus corroborará com isso. Quer dizer que há uma unidade, há um sentimento de... Não, eu vou decidir, nós vamos decidir aqui que fulano de tal vai morrer. Os céus estão prontos para concordar com isso? Não, por quê? Porque não foi feito em oração, foi feito com o desejo pessoal de alguém que chamou alguém para participar com ele daquele ato malévolo. Eu entendo assim. Então, quando ele diz, quando 2 concordarem, ligarem alguma coisa, ou quando vocês ligarem alguma coisa aqui, os céus também ligará. E quando desligarem, será que ele vai aceitar, os céus vai aceitar um desligamento por conta do meu propósito, da minha raiva, do meu aborrecimento? Porque a gente tem a tendência de achar que Deus tem que ser inimigo daquele que nós odiamos. Que Deus tem que matar aquele que nós queremos que morra. Verdade, João. Eu entendo que o texto aqui tem muito a ver com uma consonância entre céus e terra, e não com o desejo do meu coração, simplesmente. Sim, verdade. Nós estamos falando aqui do reino, né? Estamos falando do reino, esse é o contexto maior de como as coisas funcionam dentro do reino de Deus, né? Nós estamos num discurso só aqui, Jesus não interrompeu, está falando, desde que ele começa a falar das crianças... Ele não interrompe o discurso, nós estamos no mesmo pé, né, Loide? E agora Pedro chega, né? Ele tinha ido pescar, demorou a entrar em ação, agora ele apareceu aqui. Antes da chegada de Pedro, tem uma coisa aqui que precisamos realmente dar uma mastigadinha nele. É o versículo 20. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Eu aprendi a vida inteira que isso diz respeito a atos religiosos. Então se diz muito na igreja. Aqui se pega o microfone, o Senhor está aqui porque estamos mais que 2, mais que 3. Porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Então se usou sempre isso apenas como um ato religioso. Não é que não seja verdade, mas... Não é exclusividade. Não é só isso, né? Ou seja, uma pescaria, uma viagem... alguma coisa que eu vou fazer o meu casamento, a criação dos meus filhos com a minha esposa, se nós concordamos a respeito disso, em nome de Jesus, ou nós trouxemos ele, porque usar o nome dele não é apenas a grafia do nome, não é apenas o vocábulo de pronúncia, tem a ver com o entendimento de quem ele é de fato. Faço isso em nome dele porque o nome dele tem todo o poder nos céus e na terra. Sim. Não é o J, E e etc. Então, se eu vou fazer uma viagem, se nós vamos fazer esse programa, e o programa acontece em nome dele, não em nosso nome, não em nome da Igreja da Colheita, não em nome de uma publicidade, mas em nome dele, pessoas ouvirão e serão fartamente instruídas. É tudo que fizermos, João, nessa união, nessa relação de união, tudo que fizermos no nome dele, de certa forma será um culto, né? Se eu vou à praia em nome dele, eu vou fazer um culto. Se eu vou à feira, se eu vou trabalhar, se eu vou para qualquer atividade, quando eu vou em nome dele, porque em nome dele devemos viver, né, João? Por ele, para ele, nos movemos, né? Nele somos, existimos, nos movemos, não é? Pois é.
Romanos, Paulo diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Se nós vivermos com essa noção e esse senso de missão na vida, tudo que nós fizermos será um culto para Deus. Ainda que não tenha a liturgia dos nossos cultos públicos, a liturgia da própria vida vai produzir isso, né? Então, toda a nossa atividade, seja ela de dar aula numa escola, numa universidade, seja a minha relação num tribunal, defendendo ou julgando alguém, seja no meu ato de médico dentro de um hospital. Eu vi, te interrompendo, o testemunho de um médico lá no Rio Grande do Norte, dizendo que eu tenho 40 anos de cirurgião. Houve oportunidades em que eu disse para Deus, eu não posso fazer essa operação. Eu vou colaborar contigo. Sim. Ela não está no meu alcance. Eu vou apenas colaborar contigo. Mas houve coisas que eu vi, verdadeiros milagres acontecendo. Ele diz, mas eu nunca saí para fazer uma cirurgia, por menor que fosse, ou por mais complexa que fosse na vida, que ele não estivesse ali ou que eu não o chamasse para aquela operação. Uhum. Claro, João. Isso não é ministério? É mais que um ministério, na verdade. Muitas vezes é mais que um ministério profético, pastoral. É um ministério, é um sacerdócio, né? É um sacerdócio da própria vida e daquilo que se faz. Mas ter ele ali. Sim. Ter ele ali. Ele estará presente, né, João? Agora, fazer em nome da fé, simplesmente da religiosidade, da crença, nem sempre traz. Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Gente, nós estamos aqui chegando ao finalzinho do bloco número 3. A gente vai tomar um cafezinho rapidinho ali e volta já já, assim que o intervalo terminar, para a gente concluir esse bloco número 4. A gente vai ali e volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o 4º bloco da nossa programação. Hoje, dia 18 de dezembro, estamos aqui no meio de um evento fantástico. Estamos fazendo o programa com um pé no salão e um pé no estúdio, porque está rolando um baita de um café da manhã. Uma mesa linda esperando você que ainda não chegou. Não perca tempo, ainda dá tempo de você vir participar com a gente. Sim. A comida está sempre na mesa, há bastante, sempre tem tido com muita fartura. Então, não perca essa oportunidade. É o nosso café, é a nossa confraternização de final de ano. É este nosso café que está acontecendo no momento. Verdade. João, quero lembrar também que no dia 25 de dezembro é o que se comemora o Natal. Na verdade, comemoram na virada, né? No dia 24 para 25. Mas no dia 25 nós teremos o nosso culto normal, transmitido pela rádio às 19 horas. E aqui presencialmente, começando pelo período musical e tal, a partir das 18h30. No dia 31, nós vamos comemorar a grande virada. Todo ano, nós estamos reunidos aqui, virou até religião para nós esse 31 aí, né? Porque todo dia 31 a gente tem passado juntos aqui, rompendo em oração, que é o melhor ambiente para potencializar o nosso ano. Uns entram o ano dando uns pulinhos na água do mar, outros comemoram dando 3 pulinhos, outros comemoram com roupa branca. Nós estamos aqui abrindo o ano com oração, que é a nossa prática de fé, e queremos convidar você a partir das 22 horas do dia 31 de dezembro. É o dia da entrega das nossas primícias, é o dia daquela nossa oferta especial para iniciar o ano com sementes plantadas a fim de que nossa colheita seja abundante. É o dia que a nossa generosidade toma conta para que a gente tenha uma colheita generosa. Como Paulo disse, né, João? Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. É o ano que nós entregamos o melhor do nosso louvor.
onde nós entregamos. São as primeiras sementes. Fazemos como Abel. Entregamos o melhor do nosso fruto para esse ciclo. Então, nós estamos esperando você a partir das 22 horas para que a gente rompa esse ano com a nossa oração. Tem sido fantástico e quero convidar você para estar conosco dia 31 de dezembro. Né? Complementando, é o dia também que nós trazemos os nossos anelos, os nossos desejos e pomos diante de Deus na igreja. É o dia que nós conversamos com o futuro, né, João? Exatamente, que nós abrimos o nosso futuro, o nosso desejo para Deus, e é naquele dia, naquele momento, é naquela oração final, Sim. que a gente sempre costuma trazer e dizer para Deus, olha, o meu propósito para o meu ano é este. Seja a tua decisão sobre isso. Colocar isso no altar, né, João? Não há melhor momento do que esse. Não. Você fazer na igreja, diante de Deus, colocar os seus propósitos para o ano vindouro, colocar as suas dúvidas, os seus temores também, e deixar com ele, né? Não é o que diz o texto bíblico, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós? João. Então eu convido vocês que não participam da Igreja da Colheita também, a virem com a gente fazer isso, entregar, deixar diante de Deus os nossos temores na virada do ano. Amém. E esperar que Ele cuide durante todo o ano. Sim. João, eu uso um aforismo constantemente, porque ele me anima muito. O teu futuro está intacto. É a hora da gente colocar um pé no futuro que ninguém nunca entrou ainda, que ninguém nunca esteve lá. É o lugar onde nós vamos simbolicamente atravessar do presente para o futuro. Dia 31 de dezembro, fim de um ciclo, e dia 1º de janeiro, o início de um novo ciclo. Então, queremos convidar você para estar conosco. Agora, essa semana ainda, e isso é constante para nós, toda terça-feira, a partir das 19 horas, no endereço eletrônico @Igreja da Colheita, nós temos uma lives que nós chamamos há anos de No Divã da Graça. É hora de uma reflexão terapêutica, de um tempo com a palavra, de aprender com ela, de sentar e abrir o nosso coração diante da palavra. É um encontro fantástico que toda terça-feira, às 19 horas, nós a transmitimos pelo Instagram. O bom disso é que eu posso estar em qualquer lugar desse planeta, eu posso estar transmitindo essa live, né? Agora, nós temos também um encontro presencial que se dá às quintas-feiras, que também é transmitido pelo Instagram, né, Diogo? E você pode participar conosco no @Igreja da Colheita, a partir das 19h30, nosso encontro de oração, e você pode estar conosco, ainda que esteja distante fisicamente, né? Bom, depois desses 5 minutinhos de merchan, nós vamos voltar, porque nós vamos nos encontrar com esse Pedro que está acabando de chegar, que não ouviu nada do que foi dito. Perdeu. Se entreteu lá com a pescaria e perdeu. Mas ele estava fazendo um bom trabalho, né? Pagando imposto. Sim, com certeza. É que ele vai ler depois o que Mateus vai escrever, né, Lloyd? Olha, Mateus, deixa eu ler o que você escreveu aí, porque eu não estava aí, né? Isso é maravilhoso, né? E Pedro é aquele questionador e sempre faz boas perguntas, né? Sim, é verdade. Não? Se atreve, né? Se atreve. Sem medo de ser censurado. É isso aí. Aí nós vamos lá para o versículo 21 do capítulo 18. Nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7? Jesus respondeu: 7 é pouco, tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo.
Sensibilizado com o pedido, o rei deixou ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Furioso, agarrou pelo pescoço e ordenou: pague-me agora! O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de perdoar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. Pumba! Caramba! Essa é uma das lições mais complexas, João, porque ela lida com o desconforto, com a injustiça, ela lida com questões muito pessoais. Logo no versículo 21, a gente lê Jesus dizendo até 70 vezes 7. E 70 vezes 7 é um número que não é para ser contabilizado. Não é um número inteiro. Num outro texto similar, diz o seguinte: se arrependido no dia ele vier a ti, é 70 vezes 7 no mesmo problema. No mesmo dia. Em 24 horas. Se a gente quer ser legalista. Ou a gente decide entrar no espírito daquilo que Jesus está ensinando, que é perca a sua conta. 70 vezes 7 é perca a conta. É perca a conta. É perca a conta. Não contabilize. Agora, qual é a coisa mais séria e mais importante que acontece aqui? Pessoas que não se reconciliam com os outros são pessoas que são diariamente assombradas por verdugos e vivem atormentadas. Há 3 movimentos de reconciliação que o homem precisa prestar atenção na sua vida. Eu não vou colocar aqui necessariamente em ordem de importância, mas um homem que não se reconcilia com Deus é um homem aflito que nunca encontra paz. Um homem que não se reconcilia consigo mesmo, que não faz as pazes consigo mesmo, também é um homem atormentado que não encontra paz. E um homem que não se reconcilia com o outro também é um homem atormentado que não encontra paz, vive em aflição constante. O movimento da reconciliação é como um movimento de ressurreição. É um movimento de oportunizações. É um movimento de reinícios. Se eu tenho uma relação má com Deus, eu não espiritualmente e emocionalmente, eu não encontro paz na minha vida, porque não encontro paz em coisa nenhuma. Mas parece que em dimensões muito parecidas são os nossos maus com a vida do outro e com a nossa própria vida. Há pessoas que precisam aprender a se perdoar, João, porque elas cometeram um erro que talvez não cometessem mais, mas elas não conseguem se perdoar.
elas vivem com a mesma medida de maturidade psíquica que tinham. Quando cometeram um erro, elas já não têm mais, mas elas carregam a mesma carga para o futuro. Aquilo já não tem nem mais sentido. Tem uma música do Oswaldo Montenegro que ele diz assim: quantos segredos tolos guardados com o tempo hoje são tolos, ninguém quer saber. Não tem mais sentido hoje. E eu fico atormentado, com a consciência atormentada, sem fazer as pazes comigo, sem me reconciliar comigo. E da mesma forma, não é novamente aquele triângulo equilátero do amor? Pensei nisso. Reconciliar-se com Deus, porque assim, num texto aqui bem anterior, meu Deus, onde é que está agora? Que fala sobre esse perdão de amor, né? Que faz a gente recomeçar. Meu Deus, onde está agora? Se ele também não ouvir a igreja, comece do zero, tratando-o como um descrente. Alerte-o da necessidade de arrependimento e ofereça outra vez o amor perdoador de Deus. Qual é o versículo? Aqui, versículo 17. Então por isso que eu não estava achando, eu estava vendo mais atrás. Amor perdoador de Deus. Ofereça outra vez. Eu diria assim, ofereça-se. Ofereça-se. Ofereça para você mesmo o perdão, o amor perdoador de Deus. Ofereça para o outro, porque o contexto aqui é esse, né? Ofereça para o outro o amor perdoador de Deus. Mas ofereça também para você, não seja injusto contigo, a ponto de não poder se reconciliar, de não fazer as pazes com você mesmo, porque isso é extremamente atormentador. Considere aqui a voz do ancião. Considere a voz do ancião. Aprenda a fazer as pazes com Deus, com você e com o outro. No que você está falando exatamente nesse tema, mesmo que o outro não queira a paz contigo, mas tenha com você mesmo. Claro, João, porque é uma questão libertadora para mim. Ele está se esquivando. Né? Veja bem o que Jesus diz. Fala com ele, leva 2 testemunhas, leva 3, leva a igreja. 4 situações. Se ele não atender, se ele se tornar insolvente, se ele se tornar reincidente, duro, ofereça o amor perdoador de Deus, ou seja, dê o seu perdão e deixe ele ir embora para fazer o que quiser da vida dele, agora tenha paz consigo mesmo. Sim. João, no outro texto que fala sobre esse mesmo assunto, eu não sei, acho que é Lucas quem registra, não tenho muita certeza, Pedro diz assim, como é que eu posso fazer isso, né? Dá-nos fé. Porque é preciso ter fé para admitir esse conceito. É preciso ter um coração renovado para admitir esse conceito, não é? Mas é a única chance, Lloyd, que eu terei. Lucas, ele escreve um texto assim: não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Parece-me, então, que eu fico preso na medida que eu não solto. Eu me torno prisioneiro daquilo que eu não solto, João. Isso, Jacó viveu 20 anos prisioneiro de uma saudade. De uma morte, de um luto. De um luto que era só dele. Que não existiu, né? Uma morte que não existiu. Se ele tivesse libertado daquilo, a entrada no Egito para ele seria muito mais gloriosa. Mais leve, triste, né? Mais leve. Então há pessoas que se prendem dentro de um luto que é só dele. 20 anos sofrendo, João. Ele não recebeu uma informação, mesmo que foi simulada,
Mas a informação não havia explicitude de dizer, Morreu. achamos o cadáver, os rastros dele, morreu. Eles não disseram nada, deixaram a imaginação doente Ele dele estava tomar preso a uma conta, né? mentira que ele podia dizer, vocês estão mentindo, meu filho está por aí, um dia eu o encontrarei. Então, há pessoas que se prendem dentro do seu próprio luto, se tornam refém de si mesmo por tanto tempo na vida. João, de coisas que aconteceram e de coisas que nunca aconteceram. Uhum. É o poder do imaginário, né? É. A gente fica prisioneiro de coisas que aconteceram. No caso de Jacó, era um luto imaginário, porque José não morreu. Então, isso é exemplo para nós de coisas que nós sofremos que nunca aconteceram. Nós é que imaginamos que tenha acontecido. Situações mal ouvidas. No programa passado nós falamos de quê? Lemos um texto que Jesus disse, eu serei entregue nas mãos dos malfeitores e serei morto. Mas depois ressuscitarei. Eles só ouviram até serei morto. E se encheram de pavor e tristeza. Há pessoas que vivem carregando se encurralando dentro do seu sentimento, dentro do seu pensamento, dentro daquilo que ouviu conforme quis ouvir e não conforme foi dito. É o caso de Jacó. Jacó preparou uma situação para que ele ouviu conforme ele queria ouvir, ou lhe foi permitido ouvir não conforme o que lhe foi dito. E viveu uma dor durante 21 anos. Né? Sim. Aqui Jesus mesmo fala aqui desse serviçal que foi perdoado, mas ele estava com outro por aqui, né? Que quando ele encontrou com esse homem que também devia a ele uma pequena quantia, ele foi irado, pegou ele pelo pescoço, né? E condenou, disse, só te solto quando você me pagar. O cara não podia pagar, né, Lloyd? Entende? Não podia pagar, mas ele gostou de ser perdoado. Aqui as medidas diferentes. Eu gosto de ser perdoada, né? Eu gosto de ser liberada da minha culpa, da minha dor, mas a medida que eu vou com o outro, olha aí a medida. Eu não levei em consideração o perdão que eu ganhei, agora estou livre. Mas quando o outro passou na minha frente, eu acusei, coloquei o dedo e digo, não, você agora eu estou preso naquela dor. Olha aí, aquele homem estava preso naquela dor. Não te solto, eu não vou te soltar. Tu está seguro aqui pelo pescoço. E ele pediu uma chance, me dá uma chance, porque eu vou te pagar tudo, me dá uma chance. E quando aquele que tinha perdoado soube disso, disse, não, agora eu vou te colocar na cadeia. Né? Agora, tu vê a punição que ele recebe? O fazendeiro diz, o rei diz assim, vou colocar você dentro da cadeia e você vai ter que me pagar tudo que me der. Como que o cara preso sem produzir vai pagar? Olha aí. Tormentas parece que eternas, né? Eu vou voltar um pouco para entender que perdão beneficia muito mais ao perdoador do que ao perdoado. Lembre que esse homem foi perdoado de uma dívida impagável. E como o bispo costuma dizer, favor não deve gerar obrigação. Favor não gera dívida. Não gera dívida. Perdão nem sempre gera uma liberdade no outro. É tanto que o que Jesus disse aqui, leva testemunha, vai na igreja, e mesmo se ele não te ouvir, ou seja, pessoas que são enternecidas de tal forma que não conseguem perceber o valor do perdão que lhe foi dado. É o que Jesus está falando aqui no final. Um perdão que lhe foi dado que não foi aceito, que não teve nenhum efeito na vida. São pessoas que, infelizmente, são perdoados, mas continuam vivendo a sua vida dessa natureza. E é assim que se fala do Evangelho. Jesus veio, abriu os braços e perdoou a todos. E quantos não valorizam esse perdão? É verdade, João. Isso aqui está indo para esse rumo. E quantos não valorizam esse perdão? Vivem à sombra de Deus, respiram, recebem alimento, mas nunca o reconhecem. Nunca aceitam o perdão de Cristo. O texto aqui está tangindo para isso, mas fala de pessoas que situações, miséria, dificuldade, nem sempre muda corações. Há pessoas que você chega na casa deles, a miséria está lá dentro de casa, você encontra com ela te dando bom dia na porta. Você vai, muda tudo, mas a empáfia
daquele pobre, daquele necessitado, é a mesma de sempre. Não muda mesmo. Não muda o outro, mas tem que me mudar, né? Agora quem tem que mudar sou eu. Se ele não merece, não é o problema meu. Eu vou porque o meu coração pede para ir. Eu perdoo. Não é porque ele mereça o meu perdão, é porque eu preciso me soltar daquela corda. O não perdoar é que prende a uma corda grossa. E eu dizia para minha esposa há poucos dias, muitas vezes nós queremos cortar a corrente, mas colocar a marca de giz na frente. Entende a história do elefante? Sim. Que fica preso por condicionado, né? Fica preso por aquela corda grossa e um círculo de giz na frente dele. Muitas vezes nós somos tão maus que até dizemos que perdoamos. Mas o círculo de giz mas cobramos a submissão porque colocamos o círculo de giz na frente. João, toda vez que eu lembro dessa coisa do perdão, eu me lembro da história daquela senhora que me disse, feliz da vida, que tinha conseguido perdoar o marido da traição. Aí eu disse, puxa, que bom, cara, a senhora cresceu mesmo na fé, né? Ela disse, mas eu disse para aquele desgraçado, a partir de hoje, o salário todo na minha mão e vai me servir café na cama até você morrer. Aí eu disse para ela, a senhora não perdoou, a senhora fez um negócio da China extremamente lucrativo. Ela disse, eu perdoei. Falei, perdoou não. A senhora fez um negócio. A senhora pegou a dívida que ele tinha e fez dessa dívida um plano de seguro para o resto da sua vida. Transformou em duplicadas, a serem pagas diariamente, né? Mas graças a Deus o Senhor nos perdoa, né? E Ele rasga todo escrito de dívida, né? Graças Lloyd, a Deus. Lidar com uma pessoa que se sente culpada é uma tragédia. Por isso, a primeira coisa que Deus trata com o ser humano quando o recebe é rasgar um inscrito de dívida que é contra ela. Porque uma pessoa que não tem dívida, ela vive livre, vive em paz, que bom. Sem tormentas. Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, infelizmente. Semana que vem a gente vai entrar no capítulo 19. Um capítulo também formidável que a gente precisa entender com clareza para que a gente não estabeleça juízos temerários, não é? Esperamos em Deus. Né? Valeu a pena hoje. Valeu a pena. Pedro recebeu uma boa explicação. Recebeu, ainda chegou atrasado, mas quebrou nosso galho, né? Nós esperamos que ainda por 2 vezes nos encontramos neste ano de 2022, né? Sim, é verdade, João. Ainda temos mais 2 programas programas nos encontrar com vocês em 2022. Completar o ciclo dos 52 domingos estando com vocês. Esperamos que o nosso trabalho tenha rendido a vocês algo maravilhoso. Gratidão a todos vocês que têm nos acompanhado até aqui. Desejamos uma semana abençoada e muito feliz para todos. Até logo mais às 19 horas aqui na 92.3. Bye, bye, gente. Paz. Bye, bye. Shalom.